Bom, e aí, pessoal, dando continuidade à nossa revisão de Python, né? A gente vai continuar agora com funções, né? Como é que a gente define uma função dentro de um código Python? Bom, para a gente definir uma função, a gente utiliza a palavra def, né? De definition. Então, a gente pode utilizar def e o nome de uma função, por exemplo, soma, né? Depois do nome da função, ela vem seguida de parênteses. O que que significa esses parênteses? Bom, os parênteses, na verdade, eles podem continuar vazios, né? Vazio, caso você não vá passar nenhum parâmetro para aquela função, ou você pode passar os parâmetros para aquela função, né? Por exemplo, x e y, né? Bom, x e y, no caso, vão ser variáveis ou valores que vocês vão passar para a função e ela vai realizar algum processamento lá dentro dessa função, vai te retornar alguma coisa ou não vai te retornar nada, né? Bom, depois dos parênteses, a gente dá dois pontos, né? Depois de dois pontos, a gente aperta Tab justamente para dar aquela indentaçãozinha. Isso significa que o código que a gente vai digitar vai estar dentro daquela função, tudo bem? Então, o que vai ser a nossa função soma? Bom, como o próprio nome já diz, né, a gente pode retornar o quê? A soma dos dois valores que eu passar. Então, x e y, né? Então, nossa função def soma, ela vai retornar x e y, tudo bem? Se eu executar o código como está, né, onde eu defini olá mundo, print A não, A igual a 1, aí eu criei uma função aqui e depois eu estou printando A, né? Não vai, você vai ver que não vai mudar nada desde a última execução, né? Justamente porque eu não chamei a nossa função. Então, como é que eu chamo aquela função? Bom, essa função que você chama, você pode chamar pelo nome, né? E como a gente passou dois argumentos, né, para essa função, a gente pode passar, sei lá, 2 e 4, né? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai somar o 2 e 4 e vai me retornar 6, né? Só que ele está te retornando 6, a gente não está guardando esse 6 em lugar nenhum. Então, vamos criar uma terceira variável b, né? Uma segunda variável, na verdade, b igual a soma 2, 4, e a gente vai printar o b no final, né? Então, o que que vai acontecer? O b ele vai receber o processamento dessa função, que no caso é a soma desses dois números que eu estou passando para a função, 2 e 4, vai ser 6, vai retornar, vai ser guardado no B e a gente vai printar o B, né? Então, é simples, né? A nossa saída aqui é o 6, tudo bem? Então, acho que vocês devem ter visto na aula de programação básica, né? Que no caso as funções, elas são fragmentos de código que a gente pode chamar, né? Em qualquer parte do nosso código, dependendo do escopo da função. E a gente pode, né, evitar ficar reescrevendo códigos repetitivos aí, tudo bem? Então, a gente vai utilizar bastante funções na nossa aula de estrutura de dados, certo? Outro tipo de, outro lugar que você pode achar as funções são em objetos. Então, por exemplo, se eu definir que A é uma string, né? Então, digamos aqui, olá mundo, né? Não vamos fugir do tradicional. E eu apertar A ponto, você vai ver, olha, o VS Code ele te fornece algumas funçõezinhas, né, referentes a esse objeto ó, string. Então, replace, format, start with, encode. Então, tem várias coisinhas aí que vocês podem chamar, né? Então, por exemplo, se você chamar start Swift, deixa eu ver aqui, start Swift, né? Start Swift e a gente passa, opa, ponto e vírgula, eu estou acostumado com Java. A gente passa um parâmetro, né? Pode ser um A, por exemplo. O que que significa isso? O start Swift, né, em inglês significa começa com. Ou seja, eu estou perguntando para aquela string ponto, né, start with, se eu estou perguntando se aquela string começa com a letra A minúsculo, né? Então, se eu printar isso daqui, ó, eu vou copiar isso, eu vou recortar isso daqui e printar bem aqui no print, e botar bem aqui no print, né? Deixa eu apagar essa parte aqui de função que a gente já viu. Então, por exemplo, se eu executar isso daqui, ele vai me retornar false, né? False, no caso, é um booleano, né? É verdadeiro ou falso. Ou seja, é verdade que A começa com essa variável A que guarda o Olá Mundo começa com a letra A minúsculo, né? Então ele me retorna false porque é falso essa afirmativa, né? Na verdade começa com um O. Se eu colocar O, né? Ou até OL dessa maneira bem aqui e apertar para rodar, ó, ele vai me retornar verdadeiro porque é verdade que essa string começa com essas duas letrinhas aí, né? Então com esse prefixo, na verdade, que é a nomenclatura formal, né? Então, basicamente vocês podem, conforme vai programando em Python, conforme vocês vão explorando, né, o mundo do Python aí,
Determinadas variáveis, de acordo com o valor que elas guardam, elas podem ter diversas funções aí, né, que vocês podem utilizar de maneira que possa, né, aumentar a produtividade de vocês. Por exemplo, se eu botar a.upper, eu acho que esse upper, o que que ele faz? Pelo menos no Java, o upper, ele transforma toda a nossa string em letra maiúscula, né? Então, provavelmente vai aparecer o Lamundo tudo em maiúsculo aqui, ó. Ó, viu? Apareceu um Lamundo tudo em maiúsculo e tem um Lamundo em minúsculo, que no caso é o nosso primeiro print, né? Então, vale a pena aí, vocês sempre que vocês estiverem programando, programem de preferência com a documentaçãozinha do Python ali aberta no lado, né? Para vocês terem uma referência do que programar. Esqueci de como é que usa determinada função. Esqueci como é que cria uma variável, uma lista. Documentaçãozinha ali do lado é bastante útil, né? Para vocês não ficarem travados aí em determinada atividade, certo? Então, basicamente, eu acho que aqui a gente termina, né, a nossa pequena revisão de Python, só para ter uma, um pé, né, dentro da programação Python aí, para vocês não entrarem de paraquedas, né? E a gente depois parte para a nossa aula valendo de estrutura de dados. Tudo bem, gente? Então, dê uma estudada aí nos vídeos aí, que são bem curtos, e é isso. Tudo bem? Qualquer dúvida, me manda e-mail ou podem me contactar via os meios de comunicação aí que eu divulguei com vocês. Valeu!